Bom, tá bem aí, ó. Basta clicar em cima, ele vai te pedir um nickname. O que é um nickname? É o teu nome. Na verdade, nickname é um apelido. Mas você coloca o seu nome para eu saber quem é, tá? Tipo Rafael. Rafael, eu acho que tem uns 4 na turma, né? Então tem Rafael com F, com PH, tem um monte de Rafael. Acho que José Eduardo, não sei se tem 2 também. Mas, enfim, tem pessoas, Renan, tem também vários Renan. Então, coloca pelo menos o primeiro e o último nome, para eu saber. Vamos então para a nossa aula, né? Deixa eu ver aqui que tem alguém falando algo aqui. Não, não falou nada. Tá, então nós vamos falar hoje sobre texto, né? É muito importante que nós saibamos colocar, né? Nós saibamos nos expressar dentro da forma escrita. Porque a fala, você está ali na empresa, coloquialmente, né? Coloquialmente é a linguagem popular, né? Nós estamos falando, tu estás utilizando uma linguagem popular. Mas quando você vai para um documento, quando você vai se expressar, né, para que esse documento ele gire dentro da tua empresa, ou ele de repente gere evidências para uma situação que aconteceu, ou relate, né, uma ocorrência, esse texto ele precisa sim ser bem escrito, né? Aí deixa a linguagem coloquial de lado, que é a forma que nós falamos, e entra a linguagem culta, as normas, né? Com as normas gramaticais, com o texto bem construído, com o texto formatado. Então, nós precisamos trabalhar essas questões, tá? Pela língua culta mesmo. Como que a gente consegue escrever bem? A partir do momento que nós fazemos leitura. Infelizmente, a leitura ela está se tornando algo à parte, né? Às vezes, hoje nós temos, por exemplo, audiobooks, que são livros gravados, e aí a pessoa só escuta. E aí o que acontece? O teu cérebro ele acaba não fixando a forma como muitas palavras ou expressões elas devem ser registradas, né? Então a gente precisa treinar a escrita, não só a leitura, também a escrita, tá certo? Vamos adiante. Primeiro, eu trouxe para vocês o significado de texto, né? O que significa texto? O dicionário Oxford Language, ele diz que texto é um substantivo masculino, né? E que é um conjunto de palavras escritas, que podem estar em um livro, em um folheto, em um documento. Olha só, aquilo que a gente quer, o nosso objetivo, né? Ninguém aqui talvez tenha o objetivo de escrever um livro, não sei, né? Pelo menos eu entendo que não sei, pode até dizer que sim. Mas o documento, já que tu estás te formando numa área técnica, com certeza você vai precisar redigir. É uma redação original de qualquer obra escrita. Então, isso significa texto. É um trecho ou fragmento de obra de um autor. Então, eu não sei, eu não vi no fórum de vocês se alguém já faz nível superior. Não vi ninguém relatou, até porque não estava perguntando, né? Mas aí, às vezes, a pessoa, na hora de colocar lá a resposta, às vezes fala, mas ninguém falou. Mas, assim, se alguém tiver no nível superior, ou até o nível técnico, alguns cursos pedem para você, ao final do curso, escrever, né, um artigo, um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. E aí, nesse trabalho de conclusão de curso, você vai buscar autores que vão fundamentar aquilo que você vai buscar, né, dentro do teu trabalho. E aí, os trechos que são utilizados desses autores também são chamados de texto. O texto também é uma manifestação da linguagem, né? Pode ser definido como tudo aquilo que é dito por um emissor. Olha aí,
A gente já vai buscar os elementos da comunicação, já estamos começando a buscar os elementos que nós falamos na semana passada, né? Então, no texto, você vai ter sempre, gente, sempre, alguém que está emitindo e alguém que está recebendo. Então, por exemplo, quando você está dentro de uma empresa e você recebe um memorando, esse memorando, ele saiu de algum órgão, algum departamento da empresa que você trabalha, né? Esse departamento pode ser o RH, pode ser o teu gerente direto, pode ser o gerente geral, passando um memorando, né, para toda a empresa, mas sempre vem de alguém. E ele tem um destino, que é o receptor. Pode ser, o receptor pode ser a empresa toda, ou pode ser uma pessoa específica, né, dentro da empresa. Então, dessa forma, tudo que é interpretável, tudo que eu consigo ver e tirar uma conceituação é um texto, tá? Então, outra forma da gente pensar o texto é entender que é tudo aquilo que produz um sentido. Então, quando um texto ele não vem com todos os seus elementos, a gente vai dizer, não, isso aqui eu não estou conseguindo entender. Não está não tá completo, está faltando algum elemento, né? E nós vamos falar desses elementos que o texto deve ser construído também, para que fique tudo muito bem organizado, numa linguagem objetiva e clara, tá? Então, tem que ser, esse texto, ele precisa ser uma mensagem que todos consigam entender. Então, não adianta fazer um texto com linguagem rebuscada, com palavras difíceis, e linguagem técnica, tão técnica que nem quem é da área consegue decifrar. Então, não adianta. Aí, a comunicação, ela vai estar com ruídos e não vai conseguir ser efetiva, ok? Opa! E aí, antes de nós falarmos do texto, né, empresarial, do texto técnico, nós temos que buscar a tipologia textual, que são 3 tipos: narração, descrição e dissertação. Aí vocês vão dizer, opa, peraí, professora, peraí. A senhora está falando de texto técnico, de algo que eu tenho que aprender agora, eu vou ter que aprender a narrar, descrever e dissertar? Bom, então vamos lá. E essa narração, ela pode ser uma história contada que seja real ou uma história fictícia, tá? E um detalhe que é muito importante, a gente precisa de início, meio e fim, né? Então, a história, ela tem que suceder nesse processo. O começo, o meio e o fim, tá? Uma sucessão de fatos para que a gente consiga entender o que foi que aconteceu, né? E aí vem a descrição. A descrição é um texto literário ou não, como eu falei ainda agora, né? Dentro de um relatório, se você vai, por exemplo, relatar uma situação, uma ocorrência, você tem que dizer como você encontrou o local, e aí sim você vai descrever, é uma descrição, né? Então, não é só texto literário que tem a descrição. No texto técnico também você precisa desse recurso, tá? Você usa a descrição para caracterizar seres, coisas, paisagens, sentimento, modelos, produtos, né? Então, eu estava falando com a minha turma do médio e eu comecei a descrever um produto para eles que eu não lembrava o nome, né? É um produto chamado Bubble Kill, não sei se vocês já viram, mas aqui em Belém tem um quiosque que vende, uma bebida que eu digo porque é líquido, tá? Não é bebida alcoólica. É como se fosse um milkshake, onde você escolhe, você tem um cardápio, aí tu diz assim, ó, eu quero leite com o sabor de uva, e aí dentro do copo eles colocam umas bolinhas.
é parecido uma tapioca, mas não é tapioca, porque ela é uma película fininha e dentro dessa bolinha tem um sabor. Aí vocês dizem, eu quero morango com leite e a bolinha eu quero de uva. E eles fazem, tem máquinas próprias, e eu descrevi o produto como eu estou descrevendo para vocês, e ninguém sabia o que era, né? Porque eu não lembrei o nome. Depois eu perguntei para minha filha, ela falou, não, mãe, é Bubble Kill o nome. Tá. Mesmo assim, eles não sabiam o que era, né? Mas ficaram curiosos, né? Porque pela descrição que eu fiz do produto. Então, isso também, a descrição, é muito utilizado pelas pessoas de marketing, né? Que faz o marketing, a concepção do produto, também é utilizada a descrição. E aí, método de pesquisa e tudo mais, né? Então, para que serve? Serve para analisar e apresentar provas, no caso de uma pesquisa, para justificar, né, o porquê daquela pesquisa existir. É muito importante para quem está fazendo, principalmente, o TCC, que eu falei ainda há pouco para vocês. E, por fim, a dissertação. Dissertar é expor ideias. Então, eu só consigo falar daquilo que eu domino, né? Então, a dissertação, ela passa muito pelo conhecimento que você tem de algo. Então, se você não tem domínio, se você não tem nenhuma ideia sobre um assunto, você não consegue dissertar. Aí que você vai fazer vestibular, vai fazer o Enem, esse ano eu passo no Enem. Quando você chega lá, o tema da redação, logística reversa. Aí eles te dão um texto lá, né, para você se embasar naquele texto, abrir as ideias, mas se você não tiver um conhecimento prévio, não tiver feito uma leitura, não entender um pouquinho que seja, né, do assunto, você não consegue desenvolver, né, esse texto. Então, dos três, né, a narração, a descrição e a dissertação ela é mais difícil de ser escrita, porque você precisa convencer quem vai ler de que realmente você entende daquilo que está falando. Tu não está enchendo linguiça, como a gente fala, né, normalmente. Não está enchendo linguiça. Você está ali apresentando provas do que tu estás falando. Olha, segundo o IBGE, a poluição aumentou, não sei o quê, a logística reversa está acontecendo, segundo fulano. E aí você convence quem está lendo de que você entende do assunto, né? Então, é mais difícil você escrever uma dissertação do que as duas outras, né? Que as duas outras, nós já fazemos isso no nosso dia a dia. O nosso dia a dia é contar histórias, sejam verdadeiras ou não, né, gente? Mas a gente passa o dia contando história, né? Chega na tua casa à noite do trabalho, falas, olha, hoje aconteceu assim, assim, aconteceu isso, olha, encontrei o fulano, a fulana, e aí a gente conta muita história, é da nossa rotina, e a descrição também é da nossa rotina, mas a dissertação, você discorrer sobre um assunto, é mais complicado, aí você tem que ter leitura, né? Tem que ver, assistir vídeos, documentários, para poder se interar muito mais do assunto e poder discutir de forma bem assertiva mesmo. Vamos lá. Alguma dúvida, algo a falar, gente? Querem falar alguma coisa? Sim ou não? Tudo certo, professor. Beleza. Então, vamos começar pela narração. A narração tem 3 tipos de foco narrativo. Aí eu gostaria da contribuição de vocês, tá? Nesse momento. Gostaria da contribuição. Depois que eu passar para o próximo slide, eu gostaria, se vocês ficarem envergonhados, eu posso escolher aqui na listinha quem pode me ajudar, tá bom? Então, a narração, existem três tipos de narrador, né? Ou seja, quem é que conta essa história?
E aí pode ser um narrador personagem, pode ser um narrador observador, ou pode ser um narrador onisciente. Quem tem filho lá na escola pode dar essa aula para eles, viu? Esse iniciozinho, tá bom? Que essa aula aí é bem, essa parte aí, eles com certeza. Opa! Eu aumentei aqui o chat, tomou conta da tela. Mas, enfim, aqui a gente tem um exemplo de narrador personagem. Se vocês estiverem visualizando bem, porque eu achei meio difícil de colocar na tela, né, para que vocês consigam visualizar. Se vocês estiverem visualizando bem, vocês me falem, aí alguém pode abrir o microfone e vai ler até cachorro. E aí depois eu escolho, ou a pessoa mesma, né, se prontifica, e lê até de vivia até só, e a terceira pessoa de vivia até o final. Vamos lá? Eu escolho ou vocês abrem o áudio logo aí? O que é que vocês acham? A senhora escolhe. Tá pequenininho, mas dá para ler, eu acho. Você quer ler? Não consigo ler essa letra desse tamanho, não, professor. Consegue não? Consegue não, Diego? Eu não. Dá um problema na vista. Tá. Então, eu vou escolher alguém aqui, deixa eu ver. Benjamin tá aí? Estou aqui, professor, estou Por presente. favor, Benjamin, você pode ler até cachorro. Até cachorro, até o... Até onde está escrito cheiro de cachorro. Ok. Pode começar. A história de Flor de Íris. Foi comprada numa loja de cachorro. A mulher entrou e disse: quero uma cachorra caríssima, de raça puríssima, para todo mundo achar linda e ficar sabendo que quando e que custou. E aí ela ficou sendo minha dona e levou para casa. Vivia me enchendo de perfume. Eu espirrava o dia todo e pensava: puxa vida, eu sou um cachorro. E por que é o que não posso ter cheiro de cachorro? Por que que eu não posso ter cheiro de cachorro, né? Eduardo Almeida, tá aí? Eduardo Almeida. Flávio. Oi, tá me ouvindo? Sim, Flávio. De vivia, esse parágrafo aqui, tá, Flávio? Tá, vivia me enchendo de roupas e pulseiras. E quando chovia, me botava capa de borracha, lenço na cabeça e botas. Eu morria de vergonha de sair na rua, assim. E pensava: poxa, isso não é o jeito de um cachorro andar. Nunca me deixava solta, nem um minutinho. Puxa vida, cachorro precisa correr, isso não é a vida. Esse, se não me engano, não estou conseguindo enxergar. Eu pensava Isso. que a mulher era sempre tão apertada que me sufocava. Olha aqui a marca, olha só. Tadinha da bichinha, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Valdir. Valdir, Professor, não tô até conseguindo o final. enxergar. Tá conseguindo não, Valdir? Peraí que eu vou... Não. Então, Rafael Xavier. Consegue ver, Rafael? Mais ou menos, mais ou menos. Mas dá para ler? É nesse parágrafo vivia, como é? Isso, Continua, é? vivia me enchendo. Vivia me enchendo de talco e pó de arroz. Me levava para tomar parte em concurso de beleza e hoje vê se pode. Disse que ia furar minhas orelhas para botar brinco. E isso eu nunca vi cachorro usar. Então eu pensei, puxa vida, quem sabe esse tempo todo eu estou achando que sou cachorro, mas eu não sou cachorro. Foi aí que eu conheci
Comecei a achar que estava ficando meio birutinho e me apavorei. Quando ela abriu a porta para uma visita entrar, eu fugi. Muito bem. Obrigada pela participação, pessoal. E assim, quem está contando a história? Quem é que está contando a história? Cachorro. A cachorro. É Flor de Lis, né? É a história, Paulo. ela mesma está contando. Então, o narrador nessa história é quem? É o próprio... A própria pessoa. É o próprio personagem. personagem. É o próprio personagem. É como se você estivesse contando a sua história. Você entendeu? Então, olha só, eu quero que vocês observem, né? Ó, é ela contando a história dela mesma, né? Então, a mesma coisa. Se você, por exemplo, estiver fazendo lá um relatório e você precisa tomar, não diria depoimento, mas você precisa escutar o que aconteceu de todas as pessoas envolvidas. Então, é a pessoa que vai narrar para você o que aconteceu. E você vai precisar colocar no relatório aquilo que ela está contando, o que ela está narrando. E, nesse momento, essa pessoa que está te narrando, ela é a própria personagem, concordam? Concorda, gente? Sim ou não? Sim. Sim, né? Sim. Ok. E agora, gente, eu tenho um texto que é do tipo narrador-observador. Vou escolher mais um de vocês, né, para me ajudar aqui nessa... Valdir, agora dá para você ler. Tá, Valdir? Positivo. Tá ok. Aí você lê o texto todo, que ele é pequeno, desde lá de cima, tá? Do título. Ok. Pode começar. Certo. Pode começar? Pode. Vi ontem um bicho, não disse, no pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Triste, né? Então, observem. Até aí? É triste, né, gente? A situação representada é muito triste e é o nosso dia a dia. Pelo menos aqui em Belém, a gente vê muita gente assim. Não existe mais o lixão, né? Como antes existia, que era o lixão do Aurá, mas as pessoas reviram as lixeiras, né? Pela cidade, dá para ver muito isso. E é uma situação muito triste. Mas, assim, eu quero que vocês observem o seguinte, que agora não é a pessoa que está ali catando, né, que está no lixo, que está contando a história. É alguém que viu uma cena, ele observou e relatou. Concordam? Não é isso? Isso acontece também muito no nosso dia a dia, né? De você observar uma cena e depois reproduzir. A mesma coisa, mais uma vez, levando lá para o documento que vocês vão fazer como atividade, né? Vocês, de repente, é uma cena que vocês vão observar e depois vai narrar. Não como narrador-personagem, porque para ser personagem, você teria que ter vivido essa situação, né? E sim como narrador observador, tá certo? Tá entendido? Certo. Misericórdia, Jailton, é triste. Essa história aqui, infelizmente, é muito real, né? É triste, mas
Faz parte do nosso dia a dia. Num país que a gente tem, né, de tantas diferenças sociais. Mas, enfim, vamos continuar. Agora, a gente tem um outro tipo de narrador, que é o narrador onisciente. Agora, alguém vai ler daqui do primeiro parágrafo até tardias. A segunda pessoa vai ler de bateu até o que há, e o terceiro lê o último parágrafo. Gostaria que a Mariane lesse. Mariane? Oi, Mariane. Mariane? Tá aí não? Então, a Érica. Oi, Érica. Você pode ler o primeiro e o segundo parágrafos? Oi, pessoal. Estamos ouvindo, senhor. Pois é, eu achei que a minha internet Estou me ouvindo. Não, Estou ouvindo também, elas que não estão Só o presentes. pessoal que não está respondendo. Estamos ouvindo, professora. Então tá, vamos lá. Paulo André. Eu. Bora, Paulo André. Vamos lá, professora. O coveiro Milô Fernandes. É o autor. Isso. Ele foi cavando, pois sua profissão era de coveiro, coitado, era cavar. Mas, de repente, na distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou, ninguém atendeu. Continua? Sim. Gritou mais forte. Poxa vida, ninguém veio. Enlouqueceu de gritar. Cansou de esbravejar, desistiu com a noite, sentou-se no fundo da cova, desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas tardias. Adilson. Adailson. Oi, Adailson. Esse parágrafo aqui, ó. Bateu até o que há. Bora, Adailson. Aí não? Oi, professora, está me ouvindo? Sim. Pode falar. Bateu o frio da madrugada, e na noite escura não se ouviu um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de Pipilos. pipilos e Coachares. coacharam São sapos e insetos fazendo barulho. naturais dos matos. Só pouco depois da meia-noite e que vieram um passo deitado no fundo da cova. O coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça abriu. Apareceu lá em cima. Perguntou: o que houve? O que é que há? Douglas. O último parágrafo, Douglas. O coveiro então gritou, desesperado: tire-me daqui, por favor. Estou com um frio terrível. Mas, coitado, condoeu-se o bêbado. Tem toda a razão de estar com frio. Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho, e pegando a pá, encheu-a, pôs-se a cobri-lo cuidadosamente. Mas, rapaz, o cara controlando um bêbado aí. Essa cabeça ébria é de bêbado, né?
Então, ele achou que a pessoa estava morta lá dentro. Embriagado, né? Embriagado, isso, exatamente. E ele resolveu cobrir o pobre do mortinho. Aí, o que acontece? O narrador onisciente, ele é o narrador que ele é muito parecido com o observador, que é o que a gente viu anteriormente, né? E aí, o que acontece? Ele conta a história como se ele estivesse enxergando, sendo que, uma hora ou outra, ele não se contém e ele vai lá e coloca alguma coisa que é dele. Então, ele diz assim, poxa vida, esse poxa vida não vem da história, né? Ó, deixa eu mostrar para vocês. No segundo parágrafo, que ele diz assim, gritou mais forte, né? Está escrito aqui? Gritou mais forte. Poxa vida, ninguém veio. Quem está falando isso é o narrador. Ele está se intrometendo na história. Então, ele para de contar a história para expressar um sentimento. Tem uma outra parte do texto que ele faz isso. Me diga onde é que é. Acho que no começo ali, ó, pois sua profissão era de coveiro, coitado, era cavar. Pois é, quando ele fala coitado, né? Então ele diz assim, ele poderia ter dito, pois sua profissão de coveiro era cavar, mas ele meteu um coitado ali porque ele estava com pena do coveiro, né? E tem uma outra ainda que ele entra, tem um outro trechinho que ele entra também e coloca lá, expressa o sentimento dele no texto. Então, a diferença é essa, né? Entre o observador, aquele que só observa e conta tintim por tintim como aconteceu, e o onisciente não, ele tem uma hora ali que ele quer expressar indignação. Isso daí não pode acontecer no relatório, tá, gente? Não pode. Vocês têm que narrar como os fatos aconteceram. Não pode chegar lá e dizer assim, mas coitada da pessoa, né? Não, ele tem que pagar e tal. Não pode, de forma alguma, expressar o sentimento, por mais vontade que se tenha. Não pode fazer isso, certo? Vamos adiante. Um detalhe interessante, prestem bastante atenção e foquem aí nesse slide, porque nós vamos precisar disso aqui, dessa estrutura, também lá para o relatório. Por quê? No relatório, você acaba, se for um relatório de ocorrência, você vai narrar e descrever fatos. Então, você precisa saber o que foi que aconteceu, com quem aconteceu, em que local aconteceu, quando aconteceu. E um detalhe, todo texto é escrito ou na primeira pessoa, que é o eu, ou na terceira pessoa, que é o ele, tá? Então, no caso, essa primeira pessoa também pode ser a primeira pessoa do plural, e a terceira pessoa do plural também. Então, nós ou eles, porque aí você está ali no meio, né? Então, pode ser na primeira e na terceira pessoa do singular ou do plural. Eu, nós, ele ou ela, eles ou elas, tá? Então, é bom que vocês foquem aqui nessa questão, tá certo? E aí sim, agora a descrição. Descrever é o mesmo que detalhar. É você tentar passar para a pessoa detalhes, né, de algo, de alguém, de uma situação, dando característica para que essa pessoa, através dessa sua descrição, a pessoa consiga entender do que você está falando e até mesmo formar na sua cabeça uma imagem, né? Então, por exemplo, se eu dissesse para vocês, ele é um político, mas ele também era palhaço, mas se eu disser, ele também tem um filho que está seguindo os seus passos, e ele gosta de usar peruca,
Tijuca, e ele foi parar no Planalto. Quem seria essa pessoa? Tiririca. Tiririca. Tiririca, né? Então, o pouco que eu falei, né, da pessoa, vocês conseguiram entender, né, de quem se tratava. Então, a descrição é isso. Quando você chega com a pessoa e diz assim, olha, eu encontrei aquela pessoa assim, assim. Mas quem? Aquele que tem o cabelo curto, os olhos assim e tal. Aí você vai tentar, né, fazer uma imagem através das suas palavras para alguém, para que essa pessoa consiga entender de quem você está falando, né? Ou eu fui no restaurante, aquele da rua tal, que fica não sei aonde. Aí você vai também dando as características para que a pessoa consiga saber qual é o local, né? E essa descrição, ela pode ser feita, né, de forma oral, textual ou visual. O oral, podemos... o oral é a fala, né? Então, eu coloquei um exemplo de um diálogo, onde a pessoa diz, podemos nos encontrar amanhã, às 10 horas, em frente àquele restaurante que abriu no centro da cidade. Olha só a descrição, que fica ao lado da biblioteca. Então, a mente da pessoa já vai, através de um mapa mental, né? Ela vai já pensando, peraí, centro da cidade, ok, já localizei aqui no meu cérebro. Biblioteca, localizei, ao lado, restaurante, ok, já sei onde é que é. Não precisa nem dizer o nome, né? A pessoa vai buscando, resgatando na sua memória e vai, através de um mapa mental que nós temos, né? Conseguimos montar, entender o que a pessoa está falando. E aí ele responde, sim, pode ser. Mas como saberei quem é você? Olha só, os dois não se conhecem, né? E aí a pessoa responde, bem, como você sabe, sou uma média estatura, magro, tenho cabelos escuros, vou vestir calças jeans e uma camisa verde escura, terei uma maleta preta nas mãos, né? E isso é muito perigoso, né, gente? Muito perigoso, né? Porque não sabe, a pessoa não sabe quem é, né? Não sei do que se trata, é um texto que não dá para a gente entender se é um encontro de negócios, de repente alguém não, realmente ainda não, mas se fosse de negócios, muito provavelmente já teria feito aí uma web, alguma coisa assim, então, né, não sei do que se trata o texto, é somente um exemplo, tá bom? E aí, a descrição textual, este é o João, aí já vejam a diferença. Para oral, a linguagem que a gente fala, que a gente chama de coloquial, para uma linguagem mais, mais dentro da norma, tá? Então, quando é dentro da norma, a gente já vai buscar um texto, né, mais que não tenha vícios, né, enfim, com pontuação e tudo mais. Aí diz, este é o João, ele trabalha no departamento comercial há 1 ano. Sua mesa fica ao lado da minha. O João vem para o trabalho de ônibus e chega à empresa antes das 9. Costuma almoçar no restaurante da esquina e sai às 18. No final do dia, vai para casa de carona com o primo. Isso aí é um stalker. Sabe o que é stalker? É aquela pessoa que fica seguindo o outro. Sabe tudo do João, né? Meio estranho. Mas, assim, notem que existe uma diferença, né? A linguagem aqui, ela é mais rígida, né? Está mais dentro da norma culta. E a descrição visual é você... diante, né, daquilo que você está vendo, você conseguir, você, vamos dizer, conhece um local novo e você, dentro da sua mente, fica guardada aquele local, aquele cenário, e você consegue, né, os seus olhos conseguem ter uma descrição daquele local. Então, quando você pega essa descrição visual e passa para a tua fala, você já sai da visual para a oral. Quando você já passa para a escrita, né, o registro escrito, seja ele na mão ou mesmo colocar em um computador ou um celular, né, através da digitação, você já está passando também para textual, ok? Vamos adiante. Eu tenho um exemplo aqui da Iracema.
A Iracema é uma obra de José de Alencar. Não sei se alguém já leu essa obra. Nem que seja por obrigatoriedade da escola. Eu ainda não li. Eu li porque eu fui obrigada, eu confesso a vocês, né? Tinha uma lista de livros para ler quando eu fiz vestibular, e um deles era Iracema. Daí eu fiz a leitura. Eu vou chamar mais uma vez a participação de vocês, tá? Para me ajudar nesse texto. Eliel. Oi, professor. Oi, Eliel. Por favor, você pode ler? Sim, Tudo, tá? Pode ser tudo, porque é um texto pequeno. tá ok. Uhum. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negro que a asa da graúna, e mais longo que seu talhe de palmeira. O favor da Jati não era doce como o seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado, mais rápida que a ema selvagem. A morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Pois é, vocês perceberam aí a comparação, né? Nesse caso, José de Alencar, ele utiliza a descrição, mas também uma figura de linguagem chamada metáfora, onde ele descreve, mas ele não só descreve, ele não diz, seus cabelos são longos, o que mais que ele fala, meu Deus? Deixa eu ver. Os lábios eram de mel, os lábios eram carnudos. Ele não dá somente a característica dela. Ele dá uma característica, mas ele faz uma comparação. Ele diz que os cabelos são mais negros que a asa da graúna. A graúna é um pássaro, né? Que o cabelo é tão longo quanto o talhe de uma palmeira, ou seja, a folha, né, de uma palmeira. Então, ele vai descrevendo, mas, ao mesmo tempo, ele descreve fazendo uma comparação, utilizando o recurso da metáfora, que é bem bonito, né? Fica, assim, uma coisa poética. Obrigada, tá, Eliel? E agora, uma descrição mais técnica. Vejam que nós temos um equipamento, vocês sabem que equipamento é esse? A furadeira. É uma furadeira, né? E aí, ó, vem toda a descrição através de suas especificações, né? Então, por exemplo, quando o departamento de compras, né? Quando, eu não sei se você não, isso aí é mais para a construção civil, eu acho, né? Quem trabalha com construção civil. Mas, assim, quando alguém do departamento, vamos dizer lá, de construção, ele precisa de um equipamento desse, quando chega o pedido até o departamento de compras, esse pedido ele tem que vir com suas especificações completas, para que a compra não seja feita errada, né? Então, isso daí é muito importante, a descrição desse produto, desse equipamento, é muito importante para que não haja falhas, né, na compra. Tá. Olhando aqui o chat rapidinho. Tá ok, Mariane? Ok. Então, vamos adiante. E aí, eu tenho um exercício, né, para ver se vocês conseguem adivinhar. Não é um jogo de adivinhas, é somente um exercício. Mas é uma descrição. É assim.
é uma pessoa, uma sumidade, né, do meio artístico. Ele iniciou sua carreira nos anos 60, aos 6 anos de idade, quando foi criado um grupo de grande sucesso, onde ele cantava e dançava junto com seus irmãos. Além de ter uma voz peculiar e muito afinada, ele se destacava pela naturalidade ao dançar e por criar passos de dança. Foi considerado o rei do pop, com milhões de discos vendidos. Morreu em 25 de junho de 2009. Segundo o Departamento de Medicina Legal de Los Angeles, a causa da morte foi overdose de medicamentos. De quem eu estou falando? Michael Jackson. Jailton, antes de eu terminar, o Jailton já tinha colocado aqui no chat. Pois é. Ficou dúvida em algum momento de quem era? Não. Não. Então, é isso que a gente tem que pensar. Pois é isso que a gente tem que pensar quando fazemos uma descrição, né? Para que não seja tão grande que fique cansativo, mas também que não seja tão pequena que não se consiga saber do que você está falando, de quem você está falando, né? De que situação ou fato você está falando. Então, precisa dar elementos suficientes para que quem leia, né, que o leitor entenda realmente do que se trata, certo? Deixa eu ver aqui, tirar aqui o meu... E aí vem a dissertação, como eu falei para vocês. Não sei se alguém de vocês já escreveu uma dissertação, mas é bem difícil, né? Quando a gente está na universidade, escreve o TCC, como eu já tinha falado anteriormente. Então, eu fiz um TCC, né, quando eu fiz turismo. Quando eu me formei em administração, outro TCC, né? E aí, quando eu fiz o meu mestrado, eu tive que fazer uma dissertação, né? Eu tive que ir para campo, eu até acho que eu comentei com vocês isso na aula passada, que eu fiz uma pesquisa sobre a inserção de pessoas com deficiência na rede hoteleira de Belém, mas eu precisava fundamentar, né? Eu precisava comprovar que aquilo que eu estava vendo, que aquilo que eu pesquisei era verdade. Então, eu tinha que ter conhecimento. E o conhecimento para dissertar sobre o assunto, sobre pessoas com deficiência, o sistema de cotas, como é que funciona isso dentro da hotelaria? Através de estudos, né? Através de muita leitura. E aí a dissertação é isso, né? Vai ter hora que talvez, diante de alguma situação, você precise fundamentar um relatório, sim, né? Quando você chega com uma informação, né? E essa informação precisa de conhecimentos mais técnicos de uma determinada área, sim, você vai estar dissertando. Você vai precisar fundamentar aquilo que você está falando. Através do quê? Através de uma NR. Eu não sei se vocês sabem o que é NR, né? Tem pessoas da área de eletricidade que estão trabalhando na área de eletricidade na turma, porque eu vi lá no fórum, mas NRs são normas regulamentadoras, então, às vezes, num relatório, você precisa ir lá buscar da norma regulamentadora algum item, algum artigo, para você fundamentar aquilo que você está dizendo. Então, por isso, a dissertação também é importante na escrita para vocês, tá? Então, são ideias bem fundamentadas, comprovadas, explicadas, exemplificadas, né? E bem argumentadas, né? Então, a argumentação é o principal elemento da dissertação, né? Se eu não sei argumentar, a minha dissertação ela cai por terra. Eu não consigo convencer, né, para quem eu estou mandando aquele meu documento, aquele meu trabalho, de que aquilo que eu estou falando é real, é verdadeiro, né? A dissertação ela é dividida, né, em introdução, desenvolvimento ou argumentação e a conclusão, onde na introdução você apresenta, né, o que você vai tem de ponto de vista daquilo que você vai defender depois no desenvolvimento. No desenvolvimento ou argumentação,
é onde você vai, de fato, desenvolver tudo que você pensa da situação que você viu, daquilo que deveria estar acontecendo e não estava, né? De como deveria ser a situação ali, né? Enfim, depois a gente vai conversar sobre a atividade. E aí, isso daí precisa, sim, mais uma vez, dessa argumentação, com exemplos, né? Buscar lá o lei, o norma, dando dados, e aí sim a argumentação, o desenvolvimento dessa dissertação, ela vai ficar suficientemente forte para que quem leia depois acredite que realmente as coisas sucederam como você está colocando. E a conclusão, que é onde acontece o fechamento do texto, né? Às vezes, nessa conclusão, você já traz um parecer, né? Daquilo que você entende que, de fato, aconteceu ali no local. Então, dependendo do texto, né? Claro, se for um texto mais a nível de concurso e tudo mais, é onde você vai fazer o fechamento daquilo que você apresentou antes e inclusive, entregando uma solução, né? Então, quando você diz que no Brasil existe uma quantidade de jovens que estão fora do ensino médio, você, lá no desenvolvimento, você fala, argumenta, coloca os dados e lá na conclusão você fala o que deveria ser feito para que esses jovens estivessem, de fato, terminando seus estudos, né? Que eles estivessem fazendo o ensino médio, certo? Ok, pessoal? Se tiver rápido, me falem, pelo amor de Deus. Ok. Um detalhe bem interessante, introdução, a gente faz no máximo, normalmente uma dissertação, ela tem 25 linhas, normalmente, de 25 a 30 linhas, onde as primeiras 5 linhas você deixa para a introdução, né? E as últimas 5 linhas para a conclusão. E aí, lá no meio, se forem 25, né? Vão ficar 15 linhas para o desenvolvimento. E aí você coloca ali de 5, aí está até 6, mas de 5 a no máximo 7 linhas o parágrafo, tá? Para não ficar muito cansativo, né? Você não pode cansar o leitor, porque o leitor ele vai perder a vontade de ler. Mas, não, é muita coisa num parágrafo só, não tenho interesse em ler, né? Então, vão ficar 2, 3 parágrafos, eu prefiro que fique tudo no 5, ou no máximo 6. 7 linhas eu já acho até também já muita coisa, mas se não der para cortar o raciocínio, até 7 linhas é o que é aceitável, tá? Isso daqui eu vou entregar para vocês, tá? A apresentação, vocês vão ter acesso. E aí eu vou agora falar sobre a comunicação empresarial, porque tudo isso nós vamos trazer agora para o meio, né, da empresa agora. Vocês estão fazendo um curso porque vislumbram, né, assumir uma posição dentro de uma empresa ou até mesmo se tornar um empreendedor. Mas mesmo como um empreendedor, vocês também vão precisar entender que a comunicação é muito importante, né, dentro da empresa. Que dentro da empresa existe ali um organograma, existe uma hierarquia, onde, por exemplo, o diretor financeiro ou o diretor de produção, ele te pede alguma coisa, então, a quem você vai reportar? Né? Se é ele que está te pedindo, é a ele que você vai direcionar, né, o documento que está sendo solicitado. E aí essa comunicação, ela acontece em todos os sentidos, tá? Ela pode acontecer de forma vertical e ela pode também acontecer de forma horizontal, vai depender daquilo que se quer comunicar, o porquê se quer comunicar, né? E dentro da empresa existem essas perguntas, né? O porquê eu tenho que comunicar algo? Ora, é feriado no dia 7 de setembro. No dia 6, a empresa vai trabalhar ou vai, como a gente fala, imprensar o feriado?
a empresa precisa decidir. Se a empresa decidir que sim, né, que vai, porque o não já é garantido. É dia útil e você vai trabalhar, independente do dia 7 cair numa terça. Então, você vai trabalhar na segunda. Mas se a empresa decide que não vai ter expediente, ela precisa comunicar, né? O que essa empresa vai comunicar? Que não vai haver expediente nesse dia. Que se caso a empresa tiver banco de horas, essas horas vão como negativa para o banco de horas, depois faz a compensação, né? E aí tem que pensar como vai comunicar, vai colocar no quadro de avisos, esse comunicado vai para o e-mail, todo mundo acessa e-mail, então precisa saber como vai chegar nas pessoas, quando, né? Bom, é dia 6 de setembro. Será que logo no início de setembro eu já posso, né, dar esse comunicado para todo mundo ou já desde agora? Então, a empresa também vai decidir a quem, se é para todo mundo, se todos vão poder imprensar esse feriado ou se apenas alguns setores, né? Quem vai comunicar e onde vai comunicar, tá? Então, é muito importante a gente entender isso, que a comunicação ela acontece o tempo todo dentro da empresa, de várias formas, tá? Na redação empresarial, a gente precisa também falar de algumas características. A primeira é a impessoalidade, né? Então, é o distanciamento do autor do texto em relação ao que está sendo colocado, né? Então, a gente não pode ter subjetividade, nem alguém ali, vamos dizer, um departamento todo não está atingindo uma meta. Você não pode chegar com uma pessoa e dizer, ei, fulano, é você que está causando problema de toda a equipe. Não. Se é uma equipe, então a equipe toda vai receber um comunicado, que precisa ali acelerar, que precisa ter foco, então não pode ser nada pessoal, né? A não ser que aconteça algum problema com uma pessoa, exatamente com aquela pessoa, aí sim você vai fazer um comunicado restrito àquela pessoa, né? Mas não no geral. O nível de linguagem, sempre dentro da empresa nós vamos utilizar o emprego da norma padrão, a norma culta da língua portuguesa, sempre, com toda a sua pontuação, com toda a sua grafia correta, então tudo isso, a gramática, tudo que tem que ser pensado na norma padrão da língua portuguesa. A concisão, redigir apenas o essencial, né? Não adianta, sabe? Não sei se vocês já pegaram documentos que diz assim, vimos por meio deste informar, isso daí já caiu em desuso há muito tempo. A gente precisa ir direto ao foco. Informo que, e informa. Não precisa dizer vimos por meio deste, informar que não sei o que, né? Isso aí é encheção de linguiça, é perda de tempo, então é melhor redigir de forma objetiva, né? Porém, não pode deixar de cumprir o objetivo desse documento, né? Ser objetivo não quer dizer você falar uma única frase, né? Mas você falar o que tem que falar, né? O mais objetivamente possível. A formalidade, que é o âmbito da padronização do texto, obedecendo todas as características, vai também junto com o nível da linguagem, tá? Nós precisamos usar uma linguagem formal. Então, não entra gíria, não entra nada que a questão, até mesmo que eu coloquei no Kahoot para vocês, do neologismo não entra, que são palavras novas, né? Enfim, tem que ter cuidado, a gente tem que usar mesmo a formalidade ali no documento, tá? Vocês estão tão caladinhos. E aí, aqui eu tenho vários modelos, né, de exemplos, na verdade, não modelos, exemplos de documentos empresariais e encabeçando aqui com primeiros relatórios, mas também atas, são registros de reuniões, os memorandos são informativos que podem ser passados
para um departamento, para vários, né? Para uma pessoa, isso aí já é bem chato, quando se passa o memorando para uma pessoa só. A empresa ela também apresenta manuais, avisos, declarações, enfim, existe aí uma grande quantidade de documentos que circulam, né, no dia a dia de uma empresa. Com o detalhe que a produção de textos técnicos vai exigir do autor habilidade para escrita, tá, gente? Não, realmente, eu confesso para vocês que não é toda pessoa que tem essa habilidade de escrever, né, esse texto, conseguir colocar em palavras tudo o que quer dizer, né, para circular dentro de uma empresa, ou mesmo como um relatório que precisa ir para um determinado departamento. Não é todo mundo, mas isso daí a gente pode aprender. A dificuldade que você tem hoje, ela pode deixar de existir a partir do momento que você começa a treinar. Então, faz a leitura de uma reportagem, escreve um resumo, faz a leitura ou então vê uma reportagem na televisão, no jornal, faz um escrito sobre aquilo. Tudo isso vai ajudando a você desenvolver, né, a tua capacidade de escrita, né? Porque falar é muito bom, né? A gente fala que é uma beleza. Agora, na hora de colocar no papel, na hora de escrever, né, na hora que tem uma regra, uma formalidade a seguir, eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, né? Mas a gente consegue, gente, não é impossível, tá? É perfeitamente possível conseguir colocar no papel aquilo que a gente quer, principalmente quando nós somos cobrados dentro de uma empresa, né? Como fazer uma redação técnica, a gente tem que ter certeza da relevância, né, do documento. Então, foi solicitado normalmente para vocês, o documento que vocês tiverem que emitir vai ser solicitado, seja um relatório, seja, se for uma OS é ordem de serviço, mas essa ordem de serviço ela já vem para vocês. Olha, o que é que deve ser feito, né? Hoje, onde deve ser feito, qual material vai ser necessário. Isso daí é bom, porque já vem pronto. Mas quando é algo que vocês têm que produzir, aí a gente vai ter que ter cuidado, né? Somente o objetivo, já foi falado na norma culta, e a concisão, que é não ficar enchendo linguiça, né? Não ficar falando um monte de coisa que não é necessário. Então, tem que ser um texto objetivo. O destinatário, ele é muito importante lá dentro do documento, ele precisa, é uma informação que precisa aparecer, tá? O destinatário, ou seja, eu estou fazendo o documento, mas lá uma das informações que vem, né, no documento é a pessoa que vai receber, tá? Ou as pessoas, se for ou uma equipe ou um departamento, mas tem que aparecer. No documento também tem que ter o assunto ou tema, depois vem um corpo de texto, né, todo o desenvolvimento do texto, e no final o fechamento, né, tem que ter um fechamento para todo documento técnico, tá? Todo documento empresarial. Então, normalmente, os documentos, eles começam assim, com o timbre da empresa ou a logo da empresa, daí vem um título, relatório, por exemplo, um vocativo, prezado senhor. O que é o vocativo? É quando você chama o leitor, prezado senhor, se for um cliente, caros clientes, né? Então, você chama a pessoa para a leitura do teu texto. Depois vem o corpo do texto, né? Que é o desenvolvimento, faz o fechamento. O que é esse fechamento? Atenciosamente, cordialmente, coloca local e data e quem fez o documento. Normalmente, tá, gente? É essa configuração que a gente acha nos documentos. Pode ter alguma diferença? Pode, porque a empresa, eu estou mostrando um modelo para vocês, mas cada empresa tem a liberdade de criar seus documentos, a forma como ele está organizado. Só que a empresa ela acaba buscando os modelos, né? Então, normalmente é isso daí. No topo vem o timbre, que é para você identificar, né? Logo em seguida vem o restante das informações. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida?
Sim ou não? Vocês, Tô tranquilo. vocês estão aí? Tudo certo. Estamos ouvindo de boa. Tudo certo, professora. Ah, tá bom. Por favor, perguntem se vocês tiverem dúvida. Bom, então nós vamos focar no relatório, que faz parte da atividade de vocês, tá? O relatório, então, é um gênero textual que traz a exposição de algo que aconteceu, de uma situação, tá? É uma circunstância, tá? Ela pode ser, esse relatório, ele pode ser oral ou por escrito. Lógico que dentro de uma empresa não vai se pedir um relatório oral, né? Falado. Até porque palavras, o vento faz o quê? Olha, o vento leva. E outra, vocês sabem aquela história do eclipse? Já ouviram falar? Que vai ter um eclipse, coloca todo o pessoal num pátio para contar que vai ter um eclipse. Já ouviram falar dessa história? Eu não. Não? Pois é. No final das contas, a história é igual o telefone mudo, uma coisa assim, uma dinâmica que tem, que a história começa de um jeito, lá no final ela já, né, não tem nada a ver com o que foi contado no início. É o problema da oralidade, porque cada pessoa que vai contar, ou ela tira informações, ou ela põe, né? Ela nunca conta do mesmo jeito, aí é difícil. Então, a empresa, ela vai sempre pedir um relatório por escrito, né? Do que se viu, do que se estudou, observou, analisou, acerca de uma situação. Então, sempre vai ser por escrito, porque o escrito é prova, né? O escrito está lá, o registro está lá. Então, vai ser escrito, tá? Eu coloquei aqui o oral só porque a gente sabe que a gente faz relatórios, mas assim, é conversar. Aí, depois que tu conversas com a pessoa, ela vai dizer, agora coloca no papel, que aí sim, a empresa, né, vai atender aquilo ali que você está falando. E aí eu trouxe um exemplo aí, ó, de um relatório de ocorrência, tá? O relatório de ocorrência, ele também é chamado de registro de ocorrência e é usado no cotidiano de muitas empresas para registro mesmo de atividades, né? Que estejam relacionadas ao contexto, né? No dia a dia. Inclusive, tem empresas, gente, que tem um livro de registro. Vocês já viram isso? Quem trabalha? Já viram? Um livro onde você registra o que ocorreu? Sim? Sim, Positivo. Positivo. Pois é. E aí o que acontece? Vamos dizer que você trabalha 12 por 36, né? Numa escala de 12 por 36. Você tem que registrar as ocorrências do teu plantão, porque a pessoa que vem depois, quando ela chegar, ela tem que ler e vai, né, estar ciente, se por um acaso ela tiver que dar continuidade a algo, né? Então, é importante o registro, né, nesse livro. Tem empresas que já, ao invés de um livro, tem no computador, e aí a pessoa registra, algumas imprime, ou então fica lá, vamos dizer, na nuvem, né? Fica lá guardadinho num arquivo virtual da empresa, e aí quando alguém quer, vai lá, puxa, imprime, enfim. E são usados para relatar, por exemplo, acidentes, problemas em máquina, qualquer tipo de situação que seja adversa, né? Que tenha que ser registrado para que a rotina de trabalho possa seguir, né, normalmente. Nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, como eu disse ainda agora, sempre tem que ter a logo, né? Isso daqui é um documento que ele já está pronto. Não é nada que você vai construir, né? Que é diferente do que vocês vão fazer. O que vocês vão fazer, ele não está pronto para vocês só preencherem. Vocês vão ter que fazer mesmo no Word. Quem não domina
vai ter que buscar eu vou falar rapidinho de Word, de algumas ferramentas só, tomara que dê tempo. Mas assim, aqui, ó, tem o espaço para logo, a logomarca da empresa, né? Aí o nome do documento, relatório de ocorrência. Aqui vem uma numeração. Normalmente, quando inicia o ano, começa do 01/21. E aí, conforme vai, né, sendo construído novos relatórios, e aí esse número, até o final do ano, ele já está bem grandão, né? 200, 300, /21. Por que isso? Porque se for um documento que tenha que ser arquivado depois, é fácil a localização, porque aí pode ser arquivado pelo ano, né? Pelo ano e pela data. E aí coloca na ordem cronológica, e aí fica mais fácil a localização desse documento. Aqui você tem o nome do emitente, ou seja, né, a pessoa que fez, olha aí, gente, o elemento da comunicação, emissor, receptor. Lembram que eu falei para vocês hoje? Né? Olha só, a gente vai buscar os elementos da comunicação para colocar no relatório. Então, o nome do emitente. Emitente é quem fez, né? Quem está fazendo, emitindo o documento. O registro, muito possivelmente, deve ser a matrícula desse funcionário, a data que foi feito, né? E a hora. O local da ocorrência, aqui o setor, a data da ocorrência e a hora da ocorrência. O assunto, o que foi que aconteceu, né? Para ter gerado esse relatório. A descrição, um parecer, né, da segurança patrimonial, o parecer da área envolvida, depois que for feita a leitura, né, a área envolvida vai também fazer um parecer. O visto do emitente, o visto da pessoa de segurança patrimonial e o visto da área envolvida, né? E aí depois, né, vai se decidir o que vai ser feito de acordo com o que a situação apresentada, tá? Alguma coisa a falar, gente? Alguém já lidou com um documento parecido com esse? Sim ou não? Eu não. Nunca? Sim, Eu ainda- professor. Sim. Sim. Outro formato, professora, outro formato. Mas Sim, é sim, várias parecido, vezes. né? Sim, sim. Sim, pois é. Só uma pergunta. Uhum. Esse é para fazer no Word mesmo ou eu posso optar pelo Excel? Não, vai ter que fazer no Word, porque eu já coloquei para vocês na tarefa um modelo. É um modelo de documento, de entrega de documento do Senai. Então, Tudo bem, Word, tá bom? Vou já tudo mostrar bem. para vocês. Né? E tem algumas etapas para que esse texto, né, seja feito. Olha, ele está pulando agora. E aí vem o título, né? Logicamente o nome relatório, lá também naquele que já é pronto, tem o nomezinho lá em cima, sempre no topo, né, da página. O vocativo, porque vocês vão construir, né, esse relatório. O vocativo, eu já falei para vocês, que é a chamada de quem vai ler, né? Aqui no caso pode ser o cargo ou função a quem você está dirigindo esse relatório. Na verdade, a tarefa de vocês pede um relatório de pesquisa. Só que é muita coisa, e eles não a tarefa não é dado muito elemento para que vocês façam um relatório de pesquisa. Mesmo assim, eu deixei todos os elementos que podem vir em um relatório, como a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Então, a introdução diz o propósito do relatório. Este relatório tem como objetivo fazer isso, isso e isso, tá? Você já diz, dá uma dica logo na introdução do que se trata o relatório, tá? Tem como objetivo investigar tal coisa, tá? Então, aí, logo na introdução, já precisa colocar isso. Desenvolvimento, já tem um relato minucioso dos fatos apurados, indicando data, local, processo ou método adotado na apuração, discussão, enfim. Tudo que for levantado,
vem o desenvolvimento, para que justamente a argumentação, para que todo o teu levantamento ele tenha a confiança, né, das pessoas que vão... Eu não consegui também não acertar, não. Eu tentei aqui de todo jeito. Ó, teu consegui, áudio não. Vou está mandar aberto. mensagem pra Não sei quem é que está falando aí. Está aberto o áudio. Ele está pulando aqui. Oh, meu Deus. Espera aí, gente. Ó. Ele voltou, não sei por quê. E a conclusão, né? Então, na conclusão, você expõe os pontos de vista, o teu ponto de vista sobre o que você abordou, né? Daquilo que você fez o levantamento, daquilo que você conseguiu de dados, né? Qual o ponto de vista? E, por fim, dá um parecer, né? No caso daquele documento que já vem pronto, não tem nem espaço para tudo isso, né? Ali é um relatório sucinto, só que assim, se for um caso muito grave, aquele documento lá não tem como, você precisa realmente, né, relatar muito mais informações, tá? Vem um fecho, que a gente chama de fórmula de cortesia, atenciosamente, cordialmente, e, por fim, local, data e assinatura. Deixa eu ver aqui a hora, pessoal. Ah, são 8 horas ainda. 8? 8h23, meu Deus. Então, tem que prestar atenção nas informações, deve conter aquilo que é necessário, né? Dispensando informações acessórias. É o que é fato. O que aconteceu, você relata. Seja sucinto, relatórios são documentos de trabalho e não de entretenimento ou lazer. Nunca omita informações importantes e fale sobre as condições de produção do relatório, já que quem vai ler não está presente para vivenciar os fatos, né? Então, quem lê vai entender que aquilo que está sendo colocado é o que de fato aconteceu. Certifique-se de que a linguagem está adequada e, antes de produzir o texto, faça um planejamento, né? Se tiver filmagem, foi um acidente de trabalho que aconteceu e você vai ter que resgatar as filmagens, né? Se for o caso, se tiver foto, enfim, vai buscar registro, tudo que for possível para poder integrar aquele relatório, tá? E aí eu trouxe um exemplo que vem depois, aí eu mostro para vocês. Olha só aquela questão que eu tinha falado para vocês lá na narração, né? As perguntas, o que foi que aconteceu? Isso é muito importante, né? Para que você construa esse relatório, responder essas perguntas. Se no teu relatório essas perguntas não forem respondidas, ele não está completo. O que foi que aconteceu? Com quem aconteceu? Em que local aconteceu? Como foi que aconteceu? A sucessão dos fatos, quando aconteceu? E toda essa história, né, esse levantamento, esse relatório vai ser construído na primeira pessoa ou na terceira pessoa, do singular ou do plural, conforme o caso. Se envolveu uma pessoa apenas ou se envolveu mais de uma pessoa, tá? Então, isso daqui vocês têm que guardar, tá, gente? Faz aí um print, uma fotinha, para fazer o relatório, tu precisas responder essas perguntas. Senão, o relatório não vai estar completo, ok? Aí eu trouxe um exemplo aqui, deixa que eu mesmo leio para ser mais rápida, né? Que o nosso tempo está esgotando. Doutora, só volta aí rapidinho aí aquela tela lá, por favor. Pronto. Tá, pode passar. Isso aqui é um relatório que é um exemplo só, para vocês terem uma ideia, né? De uma empresa fictícia. E vejam que a gente tem o nome da empresa, tem o título do documento, tem o vocativo aqui, ó, ao senhor diretor da empresa fulana de tal, que é fictícia, e aí começa. Tendo sido designado para apurar as denúncias de irregularidades ocorridas nessa empresa, submeto à apreciação de Vossa Senhoria o relatório das diligências que, nesse sentido, efetuei.
No dia 26 de junho de 2021, dirigi-me ao senhor Ernesto Furtado, encarregado do setor de suprimentos, para que me fosse permitido interrogar o colaborador Frederico dos Santos, acusado de ter em seu poder, no período de 4 a 7 de junho de 2021, por ocasião do feriado nacional de Corpus Christi, o veículo Fiat Toro, 4 portas, placa tal, cor cinza metálica, pertencente a esse estabelecimento, e que deveria estar recolhido nesta unidade. O acusado relatou-nos que realmente permaneceu com o veículo nesse período, pois estava realizando atividades extraordinárias no dia 3 de junho, conforme um documento, né, que ele apresentou. Está vendo como tem que ter algo comprovando, né, como eu falei para vocês, né, do departamento comercial e cartão de ponto do mesmo. Ele apresentou o cartão de ponto para quem estava fazendo o relatório. Frederico dos Santos deveria ter devolvido o veículo no final do seu horário de trabalho, porém os colaboradores do estacionamento já haviam encerrado o expediente às 18 horas, impossibilitando-o de executar essa norma. No dia 4 de junho, o colaborador poderia tê-lo devolvido, mas encontrava-se enfermo, conforme cópia de atestado médico anexa a esse relatório. Dessa forma, o carro só foi recolhido à unidade sem nenhum problema técnico no dia 7 de junho de 2021. Do exposto, aí olha só a conclusão dele, conclui-se que não houve negligência e abuso por parte desse colaborador, pois não agiu de má fé. Houve, sim, falha na comunicação entre os setores, fato que impossibilitou de cumprir com suas obrigações na íntegra. Não me convence a necessidade de instauração de processo, aí já é o parecer dele, tá? Ele colocou a conclusão, ou seja, ele não tem que sofrer nenhum tipo de punição, e aí ele vem com um parecer. Não me convence a necessidade de instauração de processo administrativo, deve ser analisada a possibilidade de algum colaborador do estacionamento, desde que previamente avisado, permanecer em serviço até que todos os veículos sejam estacionados. É o que me cumpre levar ao conhecimento de Vossa Senhoria. E lá no final, atenciosamente, que é o fecho que eu falei para vocês, aí a cidade, Varginha, 28 de junho de 2021, porque o relatório só ficou pronto nesse dia. E aí coloquei lá o nome do Francisco José da Silva Xavier, que é o Tiradentes fictício também. E aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu? Dá para responder? O que aconteceu? Essas perguntas aqui, ó. O que foi que aconteceu? Com quem aconteceu? Em que local aconteceu? Como foi? Quando? Eu consigo responder essas perguntas lendo esse texto? Sim. Então, esse relatório, ele está completo? Só uma Sim. responde. Sim. Sim. Positivo, o relatório está completo, sim. Completo. Excelente. Pois é. Então, esse é um modelo de relatório que não tem como a gente colocar dentro daquele modelo lá que eu mostrei anteriormente para vocês. Por quê? Foi um caso que a pessoa, né, que fez o relatório, ela foi buscar, ela investigou, pegou documentação, então ela precisava relatar tudo isso. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim. E aí, para finalizar, a atividade... Esse é relatório judicial. Quase isso. Mas, olha, se ele não faz isso, esse rapaz poderia ter sido demitido por justa causa. Como que ele ficou num feriado com um Fiat Toro, gente? Né? O que a empresa ia pensar? Ah, ele pegou o meu carro, foi passear, foi charlar. Não. Curtindo aí. Não é isso? É igual o Paulo aí, professor. Você é igual o Paulo. Federal. Brincadeira. Então, o relatório, ele precisa ser expressão da verdade, né? E a pessoa fez todo o levantamento e colocou lá as informações e deu tudo certo. Bom, vocês precisam escrever um relatório de ocorrência
Então, lá, eu acho que antes tem um videozinho que conta lá uma situação, mas tem uma tela que fala para vocês fazerem um de ocorrência e também um de pesquisa. Não façam de pesquisa, tá? É somente o de ocorrência. E aí tem um anexo, só que não precisa baixar o anexo que está lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, rapidinho. Vocês estão... Isso. Tá. Diego. Sim. Olha só. Aqui dentro do curso de vocês, atividades. Dentro de atividade, está bem aqui, ó. Atividade, situação de aprendizagem 1. Aqui, eu já fiz uma descrição para vocês, deu uma mastigadinha, tá? Bem de leve, no que precisa ser feito. Aí aqui, ó, eu coloquei algumas diquinhas, elaborar um relatório de ocorrência, utilizar o Word ou qualquer editor de texto para fazer o relatório, coloquei a formatação, a fonte Arial ou Times, que é Times New Roman, o tamanho é 12 para o texto e o título pode ficar 14, o espaçamento entre linhas, 1,5, sendo que o modelo que está aqui, que vocês vão baixar, esse modelo, ele já está todo com essa configuração, todo, tá? Então, quando vocês começarem a escrever, é só observa, já vai estar lá, nem precisa. Agora, se vocês, de repente, pegar a informação de um outro local, copiar e colar, aí perde a formatação, tá? Aí sim, vocês teriam que ter esse cuidado aqui, colocar nessa formatação, tá? Tem que se acostumar a trabalhar com isso, viu, gente? Precisa acostumar, porque vocês vão se formar técnicos. E técnicos, o nível está mais em cima. Então, não domina ainda o Word, procura fazer um curso que a gente chama de pacote Office, onde tem Word, Excel, PowerPoint, até porque a segunda atividade de vocês, né, que é semana que vem que eu vou passar, é uma apresentação no PowerPoint. Então, vocês, por estarem no nível mais acima, vocês precisam dominar essas ferramentas, tá certo? O YouTube também tem muita coisa bacana que dá para aprender, viu? Tem muita aula legal. Vocês vão entregar essa tarefa aqui dentro, ó. Entra, né? Aqui na tarefa, atividade, entra aqui, dá início, e aqui você escreve: professora, segue em anexo minha atividade. Vem aqui, ó, procurar. Acha onde você salvou a atividade, achou, anexou, enviou. Tá entendido? Sim. Sim. Ok. Fora isso, tá, fora isso, eu coloquei um exemplo como vocês vão salvar a atividade de vocês. Aí vocês salvam, né? Para salvar a apresentação, deixa eu compartilhar outra tela aqui, mostrar para vocês o modelo. Esse é o modelo, ó, é esse aqui, que está anexado lá, tá? Basta clicar, vocês vão baixar. Aí, bem aqui, você vai escrever relatório. Aqui já está configurado, ó, deixa eu mostrar para vocês. Arial 12, já está justificado, já está... Opa, não está com o e-mail, não. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu botar aqui. Não, eu não, o que eu configurar não vai ficar agora para vocês. Para ficar o distanciamento entre linhas 1,5, vocês vêm aqui, ó, onde está escrito parágrafo, essa setinha para baixo, para cima, clica e marca esse aqui, a terceira opção, 1,5, tá? E aí, o texto, as linhas, elas não vão ficar tão juntinhas, tá? Senão fica feio o relatório. E aí, isso aqui vocês vão precisar, mas o resto já está tudo configurado, o documento está pronto, tá? Coloquem o nome do curso, a unidade curricular, comunicação oral escrita, o nome de vocês e o nome da tarefa. O nome da tarefa é relatório, tá? E aí, não, desculpa, situação de aprendizagem 1, tá? Então, precisa escrever, situação de aprendizagem 1, ok? Embaixo começa, relatório e vai embora, conforme o modelo, tá certo?
Ok, gente? Ok. Ok, professora. Tá. Ok. Não esqueçam que os dois anexos, o anexo está bem aqui, precisa entrar na tarefa para baixar o anexo. Se esse postzinho que eu fiz para vocês estiver ruim, que eu sei que vai estar ruim, eu diminuí porque quando ficou num tamanho grande, ficou grande demais. Aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei em anexo aqui também, ó, tá? Então, tem 2 arquivos em anexo. Tem o modelo de documento padrão do Senai, para vocês baixa e faz o relatório nele, e tem também a explicaçãozinha, né? Porque aqui na atividade de vocês fala de uma pessoa que sofreu um acidente, foi lá trocar nem lembro o que foi que ele foi fazer, a pessoa botou uma escada, né? E ele acabou se acidentando. E aí vocês vão ter que, logicamente, não tem todas as informações, não tem o nome da pessoa, vocês vão criar, não tem o setor que ele estava, vocês vão criar. Então, tem coisas que vocês vão ter que ser um pouco de roteiristas de filme, tá? Mas tá o fato principal. A pessoa foi atender a alguma situação e quando ela resolveu mexer lá, creio que sem luva, sem o EPI, está escrito bem aqui, né? Ela acabou pegando e caiu, sofreu um acidente, teve fraturas e tudo mais. Então, é somente com essa informação que vocês vão ter que criar um relatório e aí vocês podem encher de informações para que responda aquelas 5 perguntas. Ok? Sim. Ok, tudo certo. Beleza. Então, Sim, só professor. me resta fazer a chamada. Agora todo mundo vai me responder. Ainda agora chamei para a leitura. Não foi? Não foi, não? Professor? Diga. Oi, professor. Oi, diga. Você falou que tem 2 atividades lá, é para baixar só uma? Não. Tem 2 anexos lá dentro da plataforma, né? Na atividade que eu criei para vocês. Certo. Tem 2 anexos. O anexo é o documento, né? Onde vocês vão construir o relatório, e o outro é somente um post que eu fiz para vocês, para que vocês entendam a situação. Entendeu? Tá, isso tá aqui, ó. É isso aqui que está em anexo lá também. Ó, foi isso aqui que eu fiz para vocês, para ficar melhor de entender, tá? Então, existe esse relato de um técnico, que foi o Wagner Carvalho, creio que seja técnico de segurança do trabalho, ele fez esse relato, e através deste relato, que não tem muita informação, vocês vão criar um relatório, bom? E aí esse relatório precisa de informações que vocês vão criar, como, por exemplo, onde aconteceu. Não está dizendo, né? Quem é o trabalhador? Não tem o nome, vocês podem criar à vontade, tá certo? Ok, gente? Certo. Então, em cima desse aí que a gente vai criar. Isso. Aí Professora, eu aguardo... A gente pode usar experiências do próprio trabalho da gente, não o local que a gente trabalha, para fazer esse relatório aí? O detalhe é assim, como o Senai ele cria essas situações, você precisa seguir aquilo que está solicitando, entendeu? Então, tem que ser realmente isso que aconteceu aí, que foi essa pessoa que, de forma improvisada, né, foi tentar resolver um problema e acabou acarretando algo muito pior. E aí é com essa situação que você precisa trabalhar, tá bom? Agora sim. Já saiu uma gente, né? Tá, gente? Então... não, tem 2 páginas. Fiquem aí, todo mundo. Vou tirar um print. X. Só um minutinho.
Olha, gente, que a gente fica alegre quando todo mundo comparece. Sem ideia. Só um minutinho, que tem outra página aqui de participantes. De tanta gente que essa turma, muito legal. Pronto, agora. Agora sim. Então, é isso, pessoal. Aí eu espero que vocês façam. Quem ainda não fez a atividade do fórum, por favor, vai lá. Quem ainda não entrou na atividade do fórum, para ver o feedback que eu dei também, dá uma chegadinha lá e depois escreve lá alguma coisa para mim. Ainda está valendo o fórum. O fórum vai até o final da nossa UC, tá? E não esqueçam do relatório. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar, pode, passa lá na plataforma mesmo, ou pode entrar na monitoria com a Carol. A Carol me dá um recado, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, eu posso fazer um videozinho, alguma coisa para esclarecer, para que vocês consigam fazer direitinho a tarefa, tá certo? Oi, Eduardo. O que já está na pontuação 100 já está tudo corrigido, né? Olha, o melhor dos mundos, viu? 100, a pessoa já tirou o máximo, não tem mais para onde ir. Tá certo, entendi. E vale a 10. Tem a 10. Tá, você já chegou lá no topo. Agora é ralar no relatório para tirar 100 também. Já começa a fazer. Então, tá bom, então, gente. Valeu, viu? Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Fiquem de olho na plataforma. Boa noite. Fiquem de olho na plataforma, que eu vou botar essa aula de hoje e vou botar também o PDF, tá? Da apresentação. Se vocês querem. Tá. Tá bom? Positivo. Tá bom. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite. Tchau.